vão, seguidores? Vou falar agora sobre um navio dentro do campo de visão do ensino independente em temática afetiva. O que significa a lâmina 3 dentro do ensino independente, no amor? Essa lâmina, quando ela cai na casa 28 da mesa real, ela representa de fato um desligamento do parceiro. Ou seja, aquela pessoa vai embora. Aquela pessoa não quer mais ficar ligada a você. O navio, ele tem a ver com desprendimento emocional. Você vê que as águas do navio são as águas salgadas. E o elemento água, ele tem a ver com as emoções. De um modo geral, o elemento água tem a ver com doçura, emoções, afetividade. Porém, essas águas do navio são salgadas e o sal corta essa questão aí dessa parte mais doce, mais receptiva. Até porque o navio é uma lâmina comercial e não pode misturar as coisas. Por isso as águas do navio são salinas. Essas águas são um elemento salino e não são águas emocionais. Aí tem aquele corte das emoções, porque senão você vai misturar o profissional com o pessoal e vai adentrar numa esfera que já não serve mais. Ou você fica em uma ou você fica em outra, porque tem ali um divisor de águas, um abismo entre as duas. Você não pode misturar as coisas, porque ou um ganha e o outro perde, ou vice-versa. Não dá para os dois ganharem ali. Então, o que acontece? Essas águas salinas, elas cortam as emoções e a pessoa fica mais fria. Essas águas são geladas, são salgadas. Então, esse elemento emocional é frio, ele não é receptivo, não tem recíproca. E o navio, ele tem a ver com partida. Partida por quê? Por causa do desprendimento emocional, devido a essa questão aí das águas salinas estarem desviando a pessoa, ou seja, preste atenção no que eu estou falando. As águas salinas geladas levando a pessoa embora, ou seja, as emoções frias, ou seja, acabou as emoções, acabou o sentimento, acabou a afetividade, acabou a recíproca e correspondência emocional. A pessoa não corresponde mais e vai se desprendendo, se desligando e partindo aos poucos. Então, o navio, ele representa isso, esse desprendimento emocional, por causa disso que eu acabei de explicar. Porque quando você fala que uma carta representa tal coisa, você tem que trazer as explicações e os porquês daquela carta representar aquilo. Dentro do campo de visão do ensino independente, tudo fica bem esclarecido. Não é como esses livros aí em que você coloca as coisas a tiracolo e todo mundo tem que se virar para entender, porque não tem explicações. Então, todo o material do ensino independente, os livros, os vídeos, tem as explicações. E o navio, ele também tem a ver com em tiragens de 3 ou 5 cartas, caso você esteja jogando em tiragens avulsas e não especificamente dentro da mesa real, depende ali das caídas. Obviamente, você vai ter que analisar o contexto conjuntivo da sua leitura e ter bastante experiência ali na prática com esses tipos de contexto de leitura conjuntiva para poder entender a interpretação do navio ali. Mas o fato é que quando o navio vem na mesma sequência que o homem ou a mulher, um dos dois está partindo. Eu vejo partida. Esse desprendimento aí, ele tem a ver com o fato da pessoa querer mais liberdade para experienciar novos relacionamentos, já que ela não gosta mais daquela pessoa. Não perdeu o encanto do começo, já não tem mais aquele interesse e não quer se ver obrigada a ficar ali. Então, quando eu vejo o navio, inclusive em qualquer tipo de tiragem, seja de temática de uma mesa real, ou familiar, ou espiritual, ou profissional, ou financeira, eu vejo que a pessoa, ela não tem mais nada que prenda ela ali. Ela vai embora de qualquer jeito. O navio mostra isso para mim. Eu entendo que, quando eu vejo o navio, eu entendo o seguinte, Cíntia, mais nada, esse aqui é um período em que mais nada nem ninguém vai prender, deter essa pessoa ali.
ela vai partir de qualquer jeito. Não tem dinheiro que prenda, não tem relacionamento que prenda com filho, com tudo que foi construído ali durante os anos. Não tem nada que prenda, não tem nenhum tipo de dependência emocional, psicológica, espiritual, física da companhia do outro, você querer muito a companhia do outro ali, sentir falta da companhia. Não tem mais nenhum tipo de dependência, não havia desprendimento das dependências. É aquele desprendimento espontâneo, gradativo e espontâneo, em que você vê que a pessoa está indo embora aos poucos, você está perdendo, está escorregando a tua mão e você não está vendo, porque é lento e gradativo, mas constante. É constante. Então, uma hora essa pessoa vai embora, uma hora essa situação vai acabar. E você não vai mais poder contar com aquilo ali, com a presença, a companhia daquela pessoa, porque às vezes um quer e o outro não. O outro já se desligou de você. Então, o navio, ele representa isso. É a partida por causa dessas explicações aí que eu dei. Mas aí, cada oraculista tem as suas explicações determinadas pelas pesquisas que ele faz. As minhas são essas aí. Eu levantei essas conclusões e estou passando aqui para vocês, dentro do meu ponto de vista, para explicar. E você, quando for falar, conversar com o seu professor, com o profissional que estiver te atendendo, para você entender aquilo ali, pergunte a ele, para você poder entender por que ele está falando aquilo para você, como é que ele entende aquilo ali, para ver se tem uma compatibilidade com a situação que está realmente ocorrendo na tua vida. Porque o que eu falei agora tem coerência simbólica em relação à vida real. E é o que a lâmina traz para a gente. A lâmina traz a nossa vida real em uma linguagem simbólica silenciosa. E você tem que fazer todo um levantamento de pesquisas para trazer essa realidade à tona e não ficar somente na experiência de estudo da imagem visual da carta para poder sair por aí falando as coisas. Então, quando o cliente não entender alguma coisa, quando a cliente não entender por que o oraculista interpretou aquilo, por que aquilo ali está no material de estudo, pergunte ao professor, pergunte ao intérprete das cartas, para ele te explicar por que cada um tem uma linha de estudos baseada em suas crenças pessoais ou científicas. Então, cada um vai ter um ponto de vista diferente ligado às explicações.